Sejam bem-vindos a Expo Supermercados. Muito feliz para a participação de vocês conosco. Peço a vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, por favor, se inscreva. Querendo receber as notificações sempre que postarmos vídeos que são diários, basta acionar o sininho. Gostando do vídeo, dê um like, façam seus comentários, que é muito importante. Por sinal, os comentários de vocês são tão importantes que a gente traz os assuntos, e esses assuntos são agora, vai começar agora, um assunto importantíssimo, que muitas pessoas já me pediram. Esse palestrante já é conhecido por muitos de vocês, já esteve conosco na Expo Supermercados. O tema hoje do palestrante Fábio Muniz, que é diretor da Base 12, é prevenção de perdas legais e compliance para supermercado. Fico muito feliz, Fábio, que tu esteja conosco novamente, contribuindo com o setor com muitas informações. Peço também vocês, que depois de assistir a nossa live, entre em contato com o Fábio lá, né, através das redes sociais, faça suas perguntas para ele, que é um prazer ele responder. Eu sei disso, que eu já fiz muitas para ele. Então, Fábio, muito obrigado, é contigo, fica à vontade. Muito obrigado, Fabiano. Uma honra estar aqui com vocês. Eu quero desejar uma ótima tarde para todos e, primeiramente, parabenizá-los por esse evento maravilhoso e pela grande contribuição que vocês têm dado para o segmento supermercadista. Tá? O assunto hoje é perdas legais, não dá para explanar tanto, porque o tempo é curto, mas caneta e papel na mão, que tem muita coisa importante para passar para você que está assistindo esta palestra. Apenas um conceito inicial do que são as perdas. As perdas é tudo aquilo que pode ocasionar um prejuízo para o supermercado e impactando diretamente no lucro, né? Reduzindo o lucro do supermercado. Existem vários tipos de perdas, como perdas que ocorrem na operação, perdas que ocorrem na administração, perdas financeiras, e dentro desse mundo que são as perdas, né, podemos encontrar as perdas legais. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui é que esta palestra ela para qualquer tipo de qualquer tamanho de supermercado, tá? Desde o maior ao menor. E ter um programa de compliance não é uma exclusividade somente das grandes redes. Você que tem um mercado de médio, um mercado de pequeno porte, também pode pensar nisso. Já foi um luxo ter um programa de compliance, um departamento de prevenção de perdas dentro de uma empresa. Hoje é uma necessidade mesmo, é um diferencial competitivo, tá bom? Vamos falar de perdas legais então. Tá? O que são as perdas legais? São aquelas relacionadas ao âmbito jurídico e ligadas diretamente à inobservância às legislações. Então, quando a gente está falando de perdas legais, a gente está falando de cumprir as legislações. Lembrando, o supermercado ele é muito fiscalizado, está com as portas abertas. Portanto, pode receber fiscalização do IPEM, Inmetro, Procon, vigilância sanitária, em alguns casos até mesmo da Polícia Civil, e o cumprimento das normas é fundamental. O risco que o supermercado corre, diferente de outros segmentos, é maior. E ter uma pessoa, um setor, um departamento se preocupando com o cumprimento das normas é fundamental hoje, tá? Alguns exemplos de perdas legais que ocorrem no supermercado, como por exemplo, multas vindas de órgão público, algum órgão público, eu dei o exemplo do IPEM, Metro, Procon, da Vigilância Sanitária, dentre outros que podem fiscalizar o supermercado, como por exemplo, Ministério do Trabalho, também. Então é uma preocupação que nós precisamos ter, tá? Acidentes do trabalho também, a gente considera uma perda legal. Abordagem indevida, esse é um assunto que tá muito em alta por conta do risco dos danos morais. Se você acessar o YouTube, você vai ver várias situações de abordagem indevida feita por um fiscal de loja, feita por seguranças de supermercado. Portanto, são assuntos que estão em alta. É pauta hoje de discussão que precisa ter um cuidado maior. Tá? Processos de clientes, né, trazer informação para o seu gestor de loja, o gerente de loja, a equipe de líderes de loja, quanto ao Código de Defesa do Consumidor, né, treiná-los em relação a isso daí. Falhas que ocorrem no departamento pessoal, também a gente considera perdas
legais. Tributos, de repente o recolhimento errado de um tributo, atrasado de um tributo, também são perdas legais, dentre tantos outros motivos que nós podemos destacar também, tá? E o compliance, programas de compliance minimizam os riscos e fazem cumprir regulamentos detectando qualquer desvio ou inconformidade. Então, como eu falei no início, né, eu estou falando aqui não somente para grandes redes, mas para qualquer tipo de supermercado, de qualquer tamanho, na verdade. Né? Ter um programa de compliance, ter alguém que se preocupe com o cumprimento de normas é fundamental. Normalmente no supermercado, os que possuem condições para isso, de ter um departamento de controle sanitário, esse departamento se preocupa bastante com a questão da vigilância sanitária. No entanto, tem tantos outros órgãos que fiscalizam o supermercado, né? E até mesmo na própria operação, como o próprio PROCON, como o próprio IPEM, que acabam passando despercebidos. Algumas situações passam despercebidas por esse departamento, que é o departamento de qualidade, de controle sanitário, porque está focado somente em uma coisa. Então eu preciso preparar outras pessoas ou o próprio departamento dar um apoio em questões relacionadas, por exemplo, ao próprio PROCON, que está diretamente à operação, né? A fiscalização do IPEM, também Instituto de Pesos e Medidas. É muito importante ter pessoas que se preocupem com isso, tá? Vamos lá. É importante lembrar que nós estamos diante de uma nova geração de colaboradores. O perfil das pessoas que trabalhavam na sua loja há 10 anos atrás não é o mesmo perfil das pessoas que trabalham ali hoje, né? Por exemplo, hoje nós temos uma maior necessidade de treinar as pessoas. Por quê? O supermercado ele exerce uma função bonita diante da sociedade, que é gerar emprego, gerar frente de trabalho. E com isso também assume uma responsabilidade gigante, que é a de educar pessoas, né? Fazer com que as pessoas cumpram normas, principalmente as normas internas do teu supermercado, né? Então essas normas internas, elas precisam ser sempre revisadas. Eu preciso fazer a revisão, pelo menos anual, dessas normas internas, porque tudo muda, né? Se tudo muda, a legislação acompanha isso daí, e principalmente quando se trata de um supermercado. Situações novas aparecem o tempo todo. Hoje tem muito supermercado com cargos novos, inclusive tem supermercados com, por exemplo, pessoas exercendo função de influencer hoje. Isso é muito legal, é sinal de que o nosso segmento está avançando bastante. Porém, nós temos um problema relacionado a isso, que é a falta de regulamentação, né? Portanto, eu me preocupar com a atualização das normas internas é fundamental, é uma boa prática de prevenção, porque eu procuro deixar as normas internas da empresa sempre alinhadas, tá? E uma análise constante também relacionada ao clima organizacional. Talvez você não saiba, mas boa parte das pessoas que saem das empresas hoje, não somente dos supermercados, elas saem porque não se dão bem com o líder, por exemplo. O líder ele acaba favorecendo outras pessoas, ou um tratamento abusivo, e eu ter pessoas que monitoram isso daí, né, em conjunto, em parceria com o RH, com a diretoria, vai fazer a empresa minimizar o risco de uma futura reclamação trabalhista. Isso daí também é uma perda legal, tá bom? Nós estamos também diante de uma nova geração de consumidores. O consumidor que está na tua loja hoje comprando não é o mesmo consumidor, não tem o mesmo perfil dos consumidores que há 10 anos estavam comprando no supermercado. A pessoa que está na sua loja hoje, ela está dividindo a atenção entre as compras dela e o celular, o que ela tem em mãos, né? E é uma pessoa muito mais informada também, é uma geração de pessoas muito mais conectadas, muito mais informadas, e o risco aumenta em relação a isso daí. Por quê? Os nossos clientes hoje, quando eles estão insatisfeitos, eles podem postar em rede social, isso em tempo real, exatamente no momento em que estiver dentro da sua loja, e até mesmo fazer uma denúncia. Lembrando que hoje a facilidade da pessoa denunciar é muito grande.
É muito grande, tá? Então, eu preciso ter um cuidado maior em relação ao tratamento com o meu cliente, tá? Uma outra coisa também, as novas formas de denunciar. Em algumas cidades nós podemos encontrar aplicativos que facilitam as denúncias em qualquer tipo de estabelecimento, principalmente no estabelecimento comercial. Em algumas cidades a gente já encontra aplicativo do Procon para que sejam feitas denúncias em tempo real. Tá? Em algumas cidades, a própria prefeitura ela abriu um portal para fazer denúncias relacionadas ao Procon, à vigilância sanitária e qualquer outro tipo de órgão. Então a pessoa vai estar na loja fazendo compra naquele momento, tá? E caso ela encontre qualquer tipo de irregularidade com o próprio celular, ela pode fazer uma denúncia ali. É tudo muito rápido. Portanto, eu ter alguma forma de me blindar em relação a isso, hoje é fundamental. Eu preparar treinamentos para que os meus colaboradores evitem problemas relacionados a fiscalizações, para mim, hoje é fundamental. Lembrando que em algumas cidades também a própria Polícia Civil tem o poder de fiscalizar isso e trabalha como se fosse um coringa mesmo, né? Porque fiscaliza situações relacionadas ao que o próprio IPEM fiscaliza, o Inmetro, a própria vigilância sanitária fiscaliza. Por quê? Porque, de uma certa forma, quando o consumidor ele é prejudicado, né, esses órgãos têm a competência de irem até a loja e até mesmo sem avisar, tá bom? Vamos lá. Hoje esses órgãos estão mais ágeis para fiscalizar também, dependendo da cidade, no mesmo dia que ocorrem as denúncias, principalmente as denúncias via online, eles comparecem nas lojas, mais aparelhamento também. Um case que eu posso até contar, uma situação que eu posso até contar é que em um dos clientes que eu atendia, eles receberam a fiscalização do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, e o fiscal do IPEM, no momento da fiscalização, estava com uma maquineta, né? Uma máquina maior um pouco maior do que o celular, não estava portando a prancheta, mas ali, dentro do sistema dele, ele já estava apontando as principais irregularidades. Quando terminou a fiscalização, ele imprimiu aquela notificação que já tinha, inclusive, os valores da multa e a possibilidade da empresa pagar com 30% de desconto. E como o gerente estava acompanhando, ele assinou e praticamente homologou aquilo ali. Foi uma situação nova, mas demonstra que as fiscalizações estão muito mais aparelhadas, estão evoluindo. Portanto, se elas estão evoluindo, seja IPEM, Inmetro, Procon, Ministério do Trabalho, o seu supermercado precisa evoluir também. Precisa treinar pessoas e preparar pessoas voltadas para isso daqui, tá? Vamos lá. E trazendo aqui algumas boas práticas de prevenção que podem te ajudar bastante, tá? Primeiro, treinamentos estratégicos é fundamental, né? Eu falei da questão da abordagem preventiva relacionadas aos fiscais de loja, a área de segurança, e aqui eu gostaria de deixar uma informação importante. O furtante que vai na loja praticar o furto, principalmente aquele de uma quadrilha especializada, ele não vai somente com o plano A, ele vai com o plano B na cabeça também. Qual que é o plano A? O plano A é ele praticar o furto. Qual que é o plano B? Se ele não conseguir praticar o furto, ele vai tentar desestabilizar a equipe de segurança. Ele vai tentar desestabilizar o fiscal de loja, para que ele consiga, de uma certa forma, num momento futuro, processar a empresa. Isso é um risco muito, muito grande também. Então é importante lembrar que a minha equipe precisa estar preparada para isso, tá? Treinamento de atendimento ao cliente é sempre muito importante, principalmente quando a gente treina a equipe de frente de caixa para perceber situações em que o cliente encontra-se insatisfeito, e cliente insatisfeito ou ele denuncia ou posta em redes sociais. Treinamento de fiscalizações em supermercados de uma forma mais ampla, né, de segurança do trabalho também, lembrando que a segurança do trabalho está diretamente relacionada com as perdas
com as perdas legais e sinalizar os setores, sinalizar os ambientes de trabalho quanto ao risco de acidente de trabalho é uma estratégia que pode muito ajudar o seu supermercado também. A comunicação visual é uma ferramenta que pode te ajudar muito mais no seu supermercado. Treinamento de código de defesa do consumidor, porque você está levando informação da legislação para eles, de liderança também, pelo motivo que eu falei no início do treinamento, de que problemas com a liderança podem aumentar o número de pessoas que saem da sua empresa, a insatisfação de pessoas ali na sua empresa. Então, eu ter um treinamento específico falando de liderança, ensinando os líderes a trabalharem, não serem somente líderes técnicos, é muito importante, é fundamental. E ética no trabalho também. Lembrando que o supermercado tem duas portas fundamentais, que é a de entrada e a de saída, recebimento de mercadoria e check-out, que eu preciso muito trabalhar essas questões também. Tá? E um checklist de documentos também. É estratégico eu lembrar o seguinte, que quanto mais tempo a fiscalização ficar na minha loja, maior o risco de ser multado. E muito mais coisas eles podem encontrar na loja. Portanto, eu preciso preparar as pessoas para receberem a fiscalização. Tem alguns países que fazem o seguinte, simulado de terremoto. Mesmo não tendo terremoto, eles fazem simulados para que no dia que aconteça um terremoto, todo mundo sabe o que fazer, como fazer, de que jeito fazer. É basicamente isso daí também. Eu preciso preparar minha equipe para que o dia que tiver uma fiscalização na loja, todo mundo saber o que fazer, né? Ter inteligência emocional, ser respeitoso com os fiscais, óbvio, sempre, mas eu preciso preparar a minha loja todo santo dia para receber qualquer tipo de fiscalização. Isso é importante, tá? E ter um checklist de documentos é estratégico também. Uma pasta já preparada contendo os principais documentos que são mais exigidos durante uma fiscalização. Seja em posse do gerente ou de alguém da administração, mas eu preciso estar munido com esses documentos. Quais são? Código de Defesa do Consumidor, eu preciso ter um exemplar na minha frente de caixa, não basta ter o código, eu preciso ter uma placa também dizendo o seguinte, esse estabelecimento possui um exemplar do Código de Defesa do Consumidor devidamente atualizado e disponível para consulta. Eu tenho o código e não tenho a placa, eu serei multado. Eu tenho a placa e não tenho o código, eu serei multado também. Então, muita atenção com isso daí. Alvará de funcionamento e alvará sanitário, dependendo da cidade, eles fazem parte do mesmo documento, em outras cidades são documentos distintos. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, procedimentos operacionais padronizados da área de manipulação, certificado de capacitação dos manipuladores de alimentos, controle de pragas, controle de temperatura, programa de proteção contra riscos ambientais, programa de controle médico de saúde ocupacional, exames médicos periódicos, extintores de incêndio, declaração de descarte de sebo e osso, é outro documento que é muito exigido também, principalmente pelo risco ambiental que traz, onde eu estou descartando o sebo, onde eu estou descartando o osso e onde eu estou descartando o óleo também, que é utilizado na empresa, e laudo de análise de águas. Para finalizar, né, a diferença entre reação e prevenção. Reação, eu me defendo da notificação. Atitude de prevenção, eu evito uma nova notificação. Reação, reunião após a fiscalização, faço uma reunião depois da fiscalização. A prevenção, eu sempre treino a equipe de forma específica para receber a fiscalização. Mapeio novos riscos e instituo pessoa ou departamento para acompanhar com um checklist específico. Reação, todos fazem tudo. E na prevenção, eu tenho uma pessoa que acompanha, documentos ficam na administração, na reação, e na prevenção eu tenho uma pasta de documentos que ficam em posse do gerente ou alguém da administração. Tá? E reação, eu tenho um checklist fechado, na prevenção eu tenho um checklist elaborado com foco mais amplo nas perdas legais, respeitando a sazonalidade, e aí eu posso utilizar bastante o setor de qualidade e o setor de jurídico também. Inserir perdas legais como pauta nas reuniões é fundamental. Contribuição do jurídico vai ajudar
muito, principalmente com a auditoria trabalhista, acidentes do trabalho, auditorias em contratos e poder de fiscalização da área de prevenção de perdas, tá? Aumentar o poder de fiscalização da área de prevenção de perdas, como se fosse um próprio órgão público, dando auxílio para o setor de qualidade, vai te ajudar bastante também. Queria agradecer pela oportunidade a todas as pessoas que estão aqui organizando o evento, ao Fabiano. Foi uma honra, um grande prazer estar aqui com vocês. Uma ótima tarde a todos. Ótimo evento também. Nós que agradecemos e peço para você vir para cá, vamos conversar um pouquinho, vamos aproveitar aí a tua experiência. Vamos lá. Obrigado, Fabiano. Eu que agradeço, Fabiano. Muito obrigado. Falo assim, as pessoas que a gente convida aqui, a gente tem o prazer de estar aprendendo com vocês. A gente traz supermercadista, você mesmo já nos indicou alguns supermercadistas para virem aqui, passarem para os seus colegas informações. E esses temas que você trouxe para cá, eu confesso, muitas coisas a gente se surpreende, porque parece tão comum, mas isso muda a vida de um empresário. Eu vi que você comentou coisas que mexem com o bolso do empresário. Sim, realmente. As perdas, elas mexem muito com o bolso do empresário, né? Bom, primeiro eu queria falar que eu aprendo muito com vocês também, né? Assim, com todas as pessoas que estão assistindo. E as perdas, sim, ela é a redução do lucro, né, que vai impactar diretamente no bolso do empresário. Na última linha do DRE lá, é justamente o salário do dono, de onde são debitadas as perdas. Então já foi um luxo, né, Fabiano? Hoje é uma questão de sobrevivência de mercado mesmo, né? E a própria palavra prevenção. É melhor prevenir do que depois ver ali que não dá mais certo. Sim. Que acontece muito isso. Quando já está naquela situação já crítica, começa a tomar cuidado de algo que às vezes não consegue retornar. E o que perde, se perdeu mesmo, não tem como recuperar. É verdade. É verdade. Por isso que tem que ter um trabalho de prevenção, sempre ter uma equipe preparada para isso, se preocupar com a prevenção de perdas, porque é a menina dos olhos do supermercadista. Tão importante quanto lucrar e não perder também, né? Me conta como é que é teu trabalho. As pessoas que querem ter o Fábio Muniz ou ter a equipe do Fábio Muniz, Base 12, como é que funciona? Nós estamos nas redes sociais, né? A pessoa pode acessar o nosso site também. A gente faz uma visita na empresa e traça um diagnóstico inicial para identificar quais são os principais gargalos de perdas e implementa um trabalho de consultoria, né? Muitas vezes é relacionado a treinamento, muitas vezes com controles internos, muitas vezes com análise de dados também. E hoje nós temos um setor de qualidade sanitária, com a nossa nutricionista, faz um trabalho muito bom também. E esse trabalho de vocês é contínuo ou chega um momento, não, agora a equipe do supermercado tem condições de tocar e vocês fazem, vamos dizer, visitas frequentes ou tem que estar todos os dias lá? Como é que funciona? Olha, minha missão tem sido formar pessoas. A gente forma pessoas e prepara alguém na loja para ser esse multiplicador, vamos falar assim, né? Então, a gente trabalha com projetos de 6 meses e tem algumas situações em que a empresa renova e quer continuar com o nosso trabalho. Hoje eu tenho orgulho de falar que tenho clientes há mais de 5 anos com a gente aí, fazendo o trabalho conosco, e tem outros que finalizam o projeto e pedem que sejam feitas auditorias periódicas, né? Depois que a gente forma a equipe, forma um multiplicador, essa mesma pessoa se torna um treinador dentro da empresa. Uma coisa que eu escuto muitas vezes lá, tem uma pessoa capacitada, assim como o Fábio, mas é necessário vir um Fábio de fora para dizer as coisas mais fortes, e dizer, olha, é dessa forma, tem que seguir, tá aqui os processos. Faz diferença uma pessoa de fora chegar do que a pessoa que está lá dentro tocando o negócio, aprender, vamos lá, trazer mais uma função para ela? O que você tem observado quando as pessoas te chamam e tem esses resultados positivos? Olha, eu acredito que faz uma grande diferença, porque a gente procura lapidar a pessoa, né? Muitas vezes a pessoa que trabalha na loja, ela tem conhecimento, tem talento para isso, mas ela está um pouco fechada, né? Às vezes não consegue expor tanto as ideias dela, e quando chega a consultoria com um foco em fazer com que ela se desenvolva também, o trabalho flui melhor. Então tem dado muito certo, sim.
Que legal. A gente sabe que o nosso querido empresário, ele merece o lucro. Merece. Ele trabalha sábado, trabalha para isso, né? Trabalha tanto, né? E vê oportunidades sendo jogadas aí, ou até mesmo os riscos, como bem você comentou, daqui a pouco uma multa, uma fiscalização, ou até mesmo uma das piores multas é o cliente não voltar à loja. Sim, que é o nosso principal fiscal, inclusive, exatamente, né? É o principal fiscal. O cliente não está vindo dinheiro, não está saindo, não está gerando a mercadoria, né? Não precisa nem mais vir fiscal da vigilância sanitária, o próprio cliente não volta, e isso é muito importante, ter esse controle para que o teu cliente veja que você está preocupado, ter esses cuidados para que, afinal, o supermercado é onde a gente abastece a alimentação da nossa família. A gente só vai em supermercado que a gente tem aquela tranquilidade que eu vou estar comprando um produto que, na grande maioria das vendas que a gente vai no supermercado de bairro, é um produto perecível, que precisa de uma refrigeração, que tem uma data de validade, que tem que estar controlado. Isso é muito importante. E me conta um caso, por favor, que você tem observado aí que as pessoas não se dão tanto conta do dinheiro que está vazando. Não sei se a palavra serve vazando ou está perdendo. Vazando, perdendo. Ó, Fabiano, é muito comum, quando a gente chega numa empresa, a falta de conscientização, a falta de treinamento, né, faz com que as pessoas, faz com que o colaborador, por falta de conhecimento, ele gere perdas. Ele se torna não um gerador de lucro, mas um gerador de perdas dentro da empresa. Foi o que eu disse, o supermercado ele assume, quando contrata uma pessoa, também a responsabilidade não somente de formar bons profissionais, mas também boas pessoas para o mercado de trabalho. Então a gente assume a grande responsabilidade de educar pessoas também, né? Então uma pessoa mal treinada vai ser um gerador de perdas dentro da empresa, com certeza. Tem algum número, não sei se por tamanho de loja, mas um limite, um desejo de perdas, vamos dizer assim, o limite mínimo para se perder, ou máximo? Ou a pessoa consegue ter zero de perda? Isso existe? Zero perda não existe. Não existe. Zero perda não. Custa mais caro chegar no zero do que... Sim. O importante é ter em mente o seguinte, ter um direcionamento, como a própria Abras direciona, né? Tem os números, o índice de perdas da Abras, mas eu também preciso, na minha loja, ter o meu próprio índice, ter os meus próprios números e ter um acompanhamento específico todo santo dia, né? As decisões do gestor, elas precisam ser tomadas com base em dados. Então, eu preciso ter alguém na loja para que essa pessoa forneça os dados para que o gestor possa tomar decisões mais assertivas. Que legal. Né? Muito obrigado, fico muito feliz. Está sempre convidado, já adianto muito obrigado, aqui perante muito as nossas câmeras, os nossos ouvintes, que é muito importante. Esse assunto realmente as pessoas pedem, é uma dificuldade, mas tem uma oportunidade. Tem aí o Fábio, tem tantos outros profissionais que estão trabalhando nessa área. Sim. Então, fique à vontade de fazer teus créditos finais, eu vou agradecer e depois continua. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, especificamente o Fabiano, né, pelo convite, a todos que organizaram o evento também, e desejar uma ótima tarde para cada supermercadista que está assistindo. Então deixa eu fazer o teu serviço também, pessoal. Quiser entrar em contato com ele, vai estar aqui embaixo, aqui o Instagram da Base 12, do Fábio Muniz, né? Depois falam com ele, aproveite esse profissional que está aí, e daqui a pouco pode até contratar um, não, mas pode ter essas informações, porque você fala com o Brasil inteiro. As redes sociais nos permitem isso. Estão abertas, nossas redes sociais estão abertas, a gente está aí para contribuir. Né? Então tá, muito obrigado a você que nos assiste. Vou pedir um breve intervalo, que depois a programação continua, tá incrível. Entre no nosso site e veja tudo isso. Até logo mais, pessoal. Muito obrigado.